Boa noite, José Augusto. Boa noite, Gabriel. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal do YouTube. José Carlos, seja bem-vindo. Saudações. É hoje, hein? É agora, só para quem gosta de prótese. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que me acompanha pelo YouTube. José, o Cláudio César, bem-vindos. Boa noite, o pessoal que me acompanha no Insta, Giovana, Brenda, Maurício. Tamo junto. Doutor Marcos. Pô, é muita alegria estar aqui para falar desse assunto que é maravilhoso, que é a estética. É lógico que existe alguns termos roubados da odontologia, né? Então, quando eu dava aula no mestrado na São Leopoldo Mandic, eu lembro, como se fosse hoje, um aluno chegou para mim e falou assim: Osmar, você faz estética? Aí eu falei, sim, eu faço prótese total. Ele, não, eu quis dizer faceta. Então, assim, se apropriaram, né, do termo estética para faceta, para metal free, mas a estética ela é muito mais ampla do que isso, né? A estética, ela em todas as reabilitações, principalmente que houve algum tipo de perda dos elementos anteriores, ou você vai ter que modificar a forma, tamanho, ela tem que ter uns conceitos muito bem embasados, né? Então, eu queria dar uma boa noite para aqueles interessados em acertar a estética, porque a estética tem um problema, né, pessoal? A prótese ficou, ó, a gengiva caracterizada, o protocolo, a prótese total, a overdenture, parafusei o protocolo, o sonho do paciente é aquela prótese fixa. Ah, agora eu tenho uma prótese fixa, ou eu tenho uma overdenture, ou eu tenho até uma prótese total agora com retenção. Nossa, agora acertaram. Aí o paciente se olha no espelho, ele não se reconhece. Esse não é o seu João, essa não é a Dona Maria. Ele vê uma outra pessoa naquela imagem. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai tudo por água abaixo. Então, quem não é teórico, quem esquenta o mocho, quem é da clínica sabe a importância de você fazer o planejamento estético. E eu vou perguntar para você que está aí do outro lado. Quem faz o planejamento estético das suas próteses totais, dos seus protocolos e das suas overdentes? É você ou é o protético? É o protético que recebe um plano de orientação com algumas linhas e ele tem que selecionar uma dessas opções. Uma dessas opções. E aí volta. Só que o protético, pessoal, ele não tem o convívio com o paciente. Ele não sabe, né? Deixa eu dar o foco aqui. Ele não tem não conversou com o paciente, não observou a visibilidade dos dentes da prótese antiga do paciente. Ele não observou a forma do lábio, a cinemática, os movimentos que o paciente faz com os lábios, com os músculos. Ele não tem ali condições de fazer esse planejamento estético no seu lugar, porque são muitas opções. Você tem a responsabilidade de dar a imagem para aquele paciente e você pode transformar esse paciente em várias outras pessoas que não ela mesma. E como é que a gente faz para despertar, para assumir o planejamento estético? Você precisa ter protocolos definidos. Você tem protocolos definidos para fazer a estética da sua prótese? Você sabe qual dente você vai colocar ali? A forma do dente, o tamanho do dente, largura e altura? Você sabe que sorriso você vai dar para esse paciente antes de fazer a prótese? Se vai ser linha de lábio média, alta ou baixa?
Vai expor a gengiva? Não vai? Vai expor o dente inteiro ou não vai? Vai expor o dente inteiro e as papilas? Se você respondeu sim, você está no bom caminho. Se você respondeu, olha, eu fico tão surpreso quando o paciente olha e fala, aí você do lado assim, os dois caem para trás. Eu estou rindo agora, mas é motivo de chorar. Porque um paciente insatisfeito, ele vai ficar muito decepcionado. E essa decepção vai respingar em você. E pior, se na prova inteira ele ficar insatisfeito e você não souber o que você tem que fazer, não vai ser o protético que vai te ajudar. Boa noite a todos. Estou vendo aqui a Carla, Clonagem 16, presente, boa, onde tivemos nossa última live do Clonagem 16. Está acabando, né, Carla? Mas o pessoal vai continuar ainda por um ano assistindo às aulas, mas a minha mentoria é só de 2 meses e terça-feira termina. Uma turma muito bacana, viu? Obrigado pela presença aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal do Easter Alves ali, legal, Fernando, Larissa, sejam todos bem-vindos. Eu sei que tem muito protético assistindo, isso é muito legal. Ontem eu estive com o Frederico Gomes, o filho do Tomás. É muito importante que dentistas e protéticos saibam o que o outro pensa, até na parte de estética, né? Hoje eu vou falar sobre isso, sobre os guias que vão auxiliar não só o protético na montagem, mas também para que o dentista possa conferir. E quando você está em comunhão dentista e protético, somente assim a estética dá certo. Não adianta você estar afiado e o protético não, e vice-versa. Você e o protético têm que ter os protocolos para vocês terem o melhor resultado. Então, eu quero mostrar para vocês o caminho que eu segui, porque hoje eu tenho muita segurança. Todos os meus casos eu fotografo antes e depois, todos os meus casos eu mando depois de concluído para o WhatsApp do paciente ou para o e-mail, e você precisa ter confiança. Você tem confiança de fotografar o antes e o depois e dar para o paciente? Porque se você não tiver, pode ser que você esteja dando uma estética pior que a antiga. Então, você tem que ter essa segurança, você tem que trabalhar com caminhos sedimentados, firmes, e que você saiba o resultado final antes mesmo dele acontecer. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Oi, José, tudo bem? O próximo curso da clonagem vai ser em maio, né? Uma nova turma vai ser no mês de maio, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Muito obrigado aí pela confiança, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Até para um cara velhinho, eu estou aprendendo a mexer nisso aqui. Pessoal, infelizmente, eu não tenho como me interagir com vocês, tá? Eu coloco aqui a tela inteira, então eu não tenho como ver perguntas aqui, mas eu vou tentar ser bem didático aqui. Então, assim, pessoal, a excelência, quando você entrega uma prótese com excelência, é lógico que a gente espera um ótimo vedamento periférico, uma borda funcional, né? Você espera uma bela de uma dimensão vertical, que também tem uma participação muito grande na estética facial, mas esta posição do dente, o arranjo do dente, o alinhamento do dente, quais dentes você vai colocar e que forma você vai colocar, em que oclusão você vai colocar, em que curva de Spade, Wilson, isso é muito importante. Você ter o domínio absoluto, né, do que você vai ter de entregar, que você vai entregar no final. Então, pessoal, eu acho que tem poucas emoções como essa, quando escorre a lágrima no olho de um paciente, e aí você vê que é uma lágrima de alegria. Graças a Deus, muitas provas de dente, há 2 semanas atrás, aconteceu, na prova inteira, quando eu dei o espelho para o paciente se debulhando em lágrimas. O paciente que chegou com um insucesso grande de implante e só sobraram 3 implantes de um lado, chegou literalmente meia boca, com meio protocolo parafusado.
Então, assim, um paciente que não deixou de confiar no profissional, de fazer os implantes, mas, infelizmente, foi um insucesso, e aí o paciente ficou muito decepcionado e descrente, né? E no momento que ela se viu novamente no espelho com uma estética melhor do que ela estava com o protocolo, ela não se aguentou. Mas, da mesma maneira que isso é muito bom para a gente, uma lágrima de tristeza vem potencializar a dor do nosso paciente totalmente desdentado. E quando eu falo totalmente desdentado, mesmo no protocolo onde você reabilitou com implantes, a técnica, os protocolos são praticamente os mesmos. A única coisa que vai mudar é a atenção, no caso do protocolo, da presença ou não da flange, porque você não pode ter uma flange vestibular num protocolo. Então, você vai ter ali um prejuízo de suporte labial. Isso deve ser planejado antes da cirurgia, para que você possa fazer correções, não só para dar higienização para o protocolo, mas também para que você possa dar o suporte labial. Então, próteses totais, pessoal, protocolo, overdenture, a base é a mesma. Quer que o seu paciente saia encantado? E um paciente encantado vai te trazer 10, 20, 30 pacientes? Aprenda e acerte a estética. Quer esvaziar seu consultório? Decepcione. Mais uma decepção na vida do paciente. Além dele perder os dentes, ele não se reconhecer no espelho é uma coisa muito grave. E a gente, infelizmente, nós encontramos aí os pacientes que nos procuram com grandes erros estéticos. Porque se fosse fácil, todo mundo acertava. O problema é delegar para o protético, não dar informações suficientes, delegar para não conhecer, né? Não saber selecionar os dentes, não saber onde colocar os dentes, não saber fazer um plano de orientação. Então, tem casos de fixa, aqui é fixa, né? Tem casos de removível, tem casos de overdenture. Dentes pequenos, sem personalidades, curtos demais, grandes demais, tortos. A maioria, pessoal. E é engraçado que na internet, às vezes, eu vejo várias postagens antes e depois, e o depois está tudo torto. O profissional não sabe, porque se ele soubesse, ele não publicava. Né? Ele acha que acertou. E aí você vê quase todos com inclinações anteriores erradas. E eu vou mostrar para vocês que, sem fazer guias, com materiais de grande estabilidade dimensional, a chance de você entregar uma prótese dessa, decepcionar o paciente, afugentar esses pacientes do seu consultório e ter uma decepção. Às vezes deu tudo certo, ó, se integrou, você pôs o sistema, planejou direitinho, errou a estética, pessoal, é decepcionante. E isso daí, pessoal, peguei alguns da internet, são figuras públicas, cantores, artistas, né? Pessoas conhecidas, parece-me que existe um grande problema que, às vezes, é o desconhecimento associado a problemas laboratoriais. Então, essa somatória do dentista desconhecer os protocolos e do protético ter que replicar em cima de uma falta de planejamento vai levar a grandes desastres estéticos. Então, quais seriam, né, nós como profissionais, quais são as ferramentas que nós vamos poder usar com segurança de uma maneira repetitiva? Porque protocolo, pessoal, são procedimentos que se repetem. Se você tem o protocolo, você vai usar os protocolos sempre da mesma maneira, obtendo sempre bons resultados. Então, está dando certo o que você está usando no consultório? Essa é uma imagem do livro do Coelho Souza, de 1926, onde você colocava o plano de orientação na boca, você ia lá com o Lecron e você fazia uma marcação aqui na comissura labial e outra marcação na comissura labial.
Ele chama de linhas comissurais, das comissuras. E aí, o protético vinha com uma reguinha e media aqui, e ele selecionava o espaço para a montagem dos 6 dentes anteriores. Funciona isso para você? Quando você vai provar em dente, fica bom? Porque para mim não funcionou. Durante muitos anos não funcionou. E estão em todos os livros de prótese total, né? A maioria dos livros. A mesma coisa aqui, ó. Pede para o paciente sorrir, vai lá e marca uma linha. 1926, linha alta do sorriso. O que o protético faz? Pega a reguinha ali, mede até o final do plano e seleciona a altura do dente, a altura do incisivo central. Dá certo para você? Tem dado? Você tem provado muito e remontado mais ainda? Ou você não tem remontado insatisfeito porque você não sabe o que fazer? Porque, para mim, isso não dá certo. E hoje eu vou provar para vocês que não dá certo. É lógico que eu não posso falar de todos os protocolos hoje numa live, mas esse protocolo, eu quero que vocês desconstruam isso hoje, porque isso leva a grandes erros estéticos. A linha média, até hoje, é super importante. A linha média, eu diria, pessoal, se você errar um pouco, você estraga muito a estética. O que eu quero dizer, você tem os seus protocolos. Se ele estiver dando certo, continue. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li todos esses livros de prótese e eu não tinha resultados satisfatórios usando essas técnicas de antropometria, né? E aí, quando entraram os implantes, é lógico que no começo todo mundo põe implante, depois ia ver a prótese. Hoje tem um planejamento reverso, onde você faz a prótese antes e ela vira um guia cirúrgico e ela que vai guiar a posição dos implantes. Mas, pessoal, isso que vocês estão vendo aí é exatamente a mesma situação para uma overdenture e para uma prótese total. Você vai ter que ser o mentor da estética. Você tem que saber o dente que vai colocar. Altura, largura, aonde, se é mais para frente, se é mais para trás, se eu vou apinhar, se eu vou fazer diastemas, como vai ser a postura labial desse dente. Né? A cor do dente, eu até diria que o paciente opina. A cor de gengiva e dente, eu deixo o paciente opinar. Se ele gosta super claro, que use super claro. Ele que vai usar. Se ele gosta mais escuro, que use. Agora, a proposta estética no dia do plano de cera sou eu que dou. Não é o paciente que opina e não é o protético que escolhe. Ele vai receber um belo de um plano de orientação já com os dentes definidos, no caso eu que monto o dente, mas o que eu ensino para os meus alunos, você vai lá e ele vai colocar os dentes naquele projeto. Essa é a obrigação do dentista, do protético. A obrigação do dentista é planejar aonde eu vou colocar esses dentes, em que posição, qual o tamanho. Então, a primeira dica muito bacana que eu quero dar para vocês, entrando bem no assunto, pessoal, quantas vezes o velhinho chegou lá com a filha, ou com o filho, ou com a neta, ou com o neto, e você nem se preocupou em perguntar se esse acompanhante, parente dele, é dentado. São seus dentes naturais? São. Fotografe. Observem, pessoal. Esse é um slide da minha amiga Tânia Lacerda, minha querida amiga, e ela, olha só, a filha e a mãe. Observem esse slide, é muito interessante porque você vê uma composição genética, embora ela tenha só 50% do gene da mãe, observem a disposição dos centrais, absolutamente iguais. É lógico, né, que você tem aqui o lateral um pouquinho para palatino, mas olha aqui, ó, palatino.
É lógico que você tem um pouco de diferença de forma do central, mas se você observar, existe um componente genético que ele é muito mais confiável do que qualquer regra mais subjetiva de seleção de dentes. Porque quando você parte do nada numa prótese total, num protocolo, num overdenture, se você puder pegar pelo menos 50% de informações genéticas numa filha que acompanha, não que eu precise necessariamente fazer essa disposição, mas ali tem informações importantes para você, de forma, de tamanho e de disposição. Então, todos os pacientes que usam prótese total, que vêm acompanhados de parentes, eu sempre pergunto se são seus dentes naturais e tiro uma foto que vai me ajudar num caso clínico que eu vou mostrar para vocês. Então, observe esse caso clínico. A paciente veio, e aí, pessoal, é lógico, né, que por um determinado dia, um determinado momento, ela procurou um colega, fez uma prova, lógico, ela aceitou ou não, e ela está usando há anos essa prótese. E é lógico que todos os livros, pessoal, falam que a linha bipupilar, o plano anterior tem que estar paralelo à linha bipupilar. Então, você já observa aqui, ó, uma inclinação para baixo aqui do lado esquerdo do paciente. E eu diria que a maioria dos casos são assim. Às vezes o dentista ele faz o plano, mas quando volta, tá assim. Vocês vão ver por quê. Então, dá para perceber que está inclinado porque você observa muita gengiva de um lado e nada do outro. Você observa o que a gente chama de espaço negativo, uma área mais escura, negra, né? O fundo da boca aqui, e aqui os dentes estão passando o lábio inferior. Tudo isso mostrando que essa prótese está inclinada. Mas também dá para perceber que a linha do lábio superior do paciente contrai mais desse lado. Então, além de ter esse problema de contração simétrica, o erro de inclinação para esse lado piorou ainda. Mas aí, pessoal, para dizer que eu não estou mentindo, dá uma olhada aqui interessante. Olha só. Se eu traçar uma linha bem exatamente no centro do dente e nas incisais, observe que essa linha, mesmo vocês sem estar vendo o olho do paciente, vocês vejam que aqui em cima o grau de desvio que tem do centro dos olhos. Isso, para o olho do observador, ele não precisa ser dentista, pessoal. A pessoa olha e se sente incomodado com essa assimetria. E olha que interessante, quem que veio acompanhando ela? A irmã dela. Observem quantas informações a irmã dentada. É lógico que ela tem uma diferença de forma de rosto aqui, ó, mas se vocês olharem aqui, ó, linha do cabelo, é muito parecido. Ela tem, né, ela tem o nariz um pouquinho maior, mas é muito parecido. Observem quantas informações, pessoal, eu tenho aqui desse lado. Inclusive, ela também tem uma contração maior do lábio do mesmo lado, no lábio esquerdo dela. Olha só, que interessante. Mas a visibilidade da gengiva já não é tão grande quanto aqui. Então, de repente, né, veio com a irmã, eu olhei com a irmã, é gêmea, não, mas a gente era muito parecida, ela até falou. A gente era muito parecida, mas a gente não é muito parecida. Ah, é? Mas você vai ficar bem parecida. Então, com essa fotografia, eu seleciono os dentes. Olha só. Então, veja só, o primeiro protocolo que eu vou passar para vocês. A melhor coisa é você ter informações genéticas. É como se alguma informação não se perdesse por causa da genética da família. Então, quando eu substituí a prótese, através de informações muito mais precisas com a irmã dela, é lógico que a gente colocou um dente um pouco mais claro, ela aceitou, é lógico que existe uma dominância agora dos centrais,
né? O lateral um pouquinho mais para cima, em desnível com o central, que dá jovialidade. Conseguimos, né, minimizar a exposição gengival, e no momento que eu tirei uma foto da irmã com ela, elas ficaram muito mais parecidas, né? Então, todas essas informações do incisivo foram passadas para cá, o apinhamento do lateral a gente fez um para cá, ela tinha apinhamento nos dois laterais, ela quis, na prova a gente colocou um dos laterais um pouquinho para dentro, que ela tinha uma lembrança que um era um pouquinho para dentro e outro para fora, não tem problema. Então, nós conseguimos, né, fazer com que elas ficassem muito mais parecidas, e ela ficou super satisfeita, né? Ela ficou muito encantada. E aí, pessoal, é essa a palavra. Ela gostava até da outra, ela veio trocar porque já estava usando há muitos anos. Ela estava conformada com aquela estética. Então, quando você dá uma estética que a pessoa se reconhece, fala, opa, agora eu estou lembrando como eu era, né? Você vai ter realmente sempre as portas abertas para você receber indicações de outros pacientes. Então, pessoal, não é uma prótese fixa que dá estética, não é uma metalocerâmica, não é porque eu pus uma faceta de porcelana, não pus de resina, não. É aonde você coloca os dentes. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, mais uma vez, uma inclinação anterior totalmente desnível. A linha média totalmente desnivelada. Ah, mas é uma prótese fixa. Mas será que uma ortodontia não ia ajudar? Né? Como é que será que só porque é uma prótese fixa os dentes têm que ser todos alinhados do mesmo tamanho? Não. E aí nós fizemos uma prótese, né? Uma prótese total híbrida, né? Aproveitamos algumas raízes e fizemos uma prótese com personalidade, né? Então, uma prótese total, só que é híbrida, está apoiada em algumas raízes ali, mas nada retentivo. Quem está dando a retenção é o selamento periférico. Mas observem, né, a linha média já foi para cá. E eu vou dar uma outra dica da linha média. Quer saber se você acertou a linha média? Ó, vou pôr a flecha bem em cima da linha média. Olha o que acontece. Quando você vê que essa distância aqui, ó, é muito menor do que a outra distância até aqui, ó, você errou a linha média. Quando você consegue ver a visibilidade de dente proporcional, você acertou. Essa linha média tem que cair no centro dos dois olhos, aqui, no centro da testa. É como se tivesse um terceiro olho aqui, no meio da pupila, ou seja, bem no centro. Não olha para o nariz, não olha para freno labial anterior. Você vai colocar no centro do rosto, né? E você vai dar uma harmonia nesse sorriso. Então, assim, como eu cheguei a mudar os meus protocolos, eu vou contar rapidamente a minha história. Porque, pessoal, as minhas próteses, lendo todos os livros de prótese, esses conceitos que eu falei de 1926 foram sendo repetidos nos livros, eu aplicava com muito critério e a prótese não ficava boa. Quando eu fui fazer minha especialização e depois o meu mestrado, em seguida o doutorado, eu sempre escolhi no TCC, no mestrado e na tese de doutorado, seleção de dentes, como é que seleciona, como é que eu faço para escolher o dente certo, porque eu tinha muita vontade de acertar as estéticas das minhas próteses e eu não ficava satisfeito. Então, aqui, a minha tese de 2002, nesses 9 anos que eu fiquei na USP, eu cheguei a descobrir por que dava errado, pessoal. Foram 2 conclusões. Eu falei, agora, depois de estudar 9 anos, eu sei por que dá errado. Por causa que nenhuma referência antropométrica apresentou-se confiável para a seleção da largura dos dentes artificiais. Porque esses livros, não é que eles estejam errados, não é que eles não têm embasamento científico, mas eles foram feitos em países, muitas vezes, menos miscigenado que o nosso. E quando a gente pega o brasileiro, não funciona. Então, quando a gente vai lá e marca, né, no plano de orientação de comissura a comissura, não cai sobre os caninos.
Aí eu medi boca de dentado, eu medi olho, eu medi nariz, eu medi extensão da boca, eu medi distância bizigomática, e nenhuma das referências elas eram confiáveis. Por quê? Porque o nosso país, graças a Deus, é muito misturado. Mas para selecionar dentes, é complicado você usar regras de países como a Índia, que são pouco miscigenados, como o Schiffman, o trabalho de Schiffman, que usa a papila incisiva para determinar a posição dos caninos na Alemanha, que é pouco miscigenado. Então, aqui no Brasil, essa mistura eu tinha que achar um outro caminho para que toda essa mistura não interferisse nos meus resultados estéticos. Mas antes disso, eu parei de usar regras empíricas para o planejamento estético. Ir lá, marcar comissura, linha alta de sorriso para selecionar a altura de dentes, porque isso me levava a muitos e muitos erros. Então, se você for revisar a literatura, pessoal, e é por isso que eu tive muitos problemas para descobrir isso, eu tive que estudar muitos anos, mas hoje eu sei que tem vários mitos na literatura, técnica de Willis, o plano de Camper, a linha dos caninos corresponde à largura dos 6 dentes, mas hoje eu quero falar sobre a linha alta do sorriso é a altura do incisivo central superior. Por que de todas essas eu escolhi uma para falar? Porque isso aí eu vou destruir essa regra que tem se repetido em todos os livros de prótese total. Agora, não que esse instrumento idealizado por o de Klepp é maravilhoso. O de Klepp, em 1910, pessoal, ele foi lá e determinou a linha dos caninos, no plano de orientação, a linha alta do sorriso, a linha mediana, que é usada até hoje. Perfeito! Só que, pessoal, quando você pede para o paciente sorrir, como está aqui no livro de Coelho e Souza, e como vem se repetindo em quase todos os livros de odontologia de prótese total, quando você marca essa linha e você fala assim, olha, vem pegar o meu trabalho, o protético pega, ele vai medir daqui até aqui e vai selecionar a altura do incisivo central superior, e aí começam os problemas. A partir daí você erra tudo. Por isso que eu quero falar, pelo menos, sobre esse conceito. Vamos quebrar esse conceito. Porque olha o que acontece na clínica, pessoal. E se você é um dentista que não assumiu a estética do seu caso, você faz a linha e manda para o protético, não culpe o protético de estar errando. Porque você deveria assumir o planejamento estético e saber o que você está fazendo. Assim como eu fiquei anos e anos fazendo isso sem saber o que eu estava fazendo. Então, veja só o que acontece na prática. Você foi lá, o paciente sorriu, você fez uma linha, e o protético, o que ele faz? Ele pega uma régua, ele mede daqui até aqui, e ele descobre um valor que você está dizendo para ele, esta é a altura do incisivo central superior que eu quero. Você está dizendo isso aqui. E isso daqui, você está dizendo isso porque Coelho Souza, Tadashi Tamaki, Said, sílabos, prótese total, fundamentos da prótese total, do Turano, fundamentos aqui, Johnson Strayton, todos aqui, Bonacella, todos os livros aqui, pessoal, todos eles repetem o enunciado de Judy Klepp de 1910. A linha alta do sorriso é a altura do incisivo central superior. Será? Ronaldinho Gaúcho, será? Elis Regina, será? Osmar Castro, será? Um dia eu olhei no espelho e falei, gente, se eu for usar uma dentadura e marcar aqui, eu vou ficar com um dente de cavalo. Então, isso daí não é fácil quebrar, é fácil destruir. Eu peguei aqui minha amiga Tati, que é da São Leopoldo Mandique, que foi nossa aluna e hoje é professora lá. Então, vamos fazer. Eu não vou fazer comigo, porque é mais fácil zoar os outros. Então, está aqui a Tati. Eu falei, Tati, dá um sorriso. Você, no lugar de seus dentes, isso aqui é um plano de orientação. Eu vou lá
e vou fazer uma marquinha ali. Aí o protético vai lá e vai medir 21 milímetros. Pessoal, não existe dente de 21 milímetros. Você está dizendo protético, eu quero um dente de 21 milímetros. Não existe dente de... Então, eu vou lá na carta molde de mamute e vou lá e coloco um dente de 21 milímetros, se existisse, né? Ou então, um dente, o mais alto que tem, ele põe. Mas veja só, pessoal, isso não é verdade. Então, eu escrevi, né, nos nossos 3 livros da clonagem terapêutica, já tem isso, que não corresponde. Acho que é o primeiro livro que fala que o Edclep está errado, mas é ovo do Colombo, né? Pessoal, está na cara que está errado. Você vai lá na carta molde, deixa eu ver, eu trabalho com o Vivodente, o maior é de 12. Aí eu vou lá no Trilux, o maior é de 13,2. Eu vou lá no Ivostar, o maior é de 12. Meu, isso aqui, ele não é referência nenhuma para o protético. É uma mentira, porque o paciente é linha de lábio alta. Então, a não ser que você tenha uma carta molde Equinostar, dentes de cavalo. Aí você vai lá, opa, achei um de 21 milímetros, upa, né? Olha só, Equinostar, único com dentes maiores que 2 centímetros, porque não existe para seres humanos esses dentes. E tem uma outra situação, né? Imagine esse paciente aqui, ó, linha de lábio baixa, dá um sorriso. Aí você vai lá, marca ali, aqui é o final do plano, e manda para o protético. Ele vai lá no plano de orientação, 4 milímetros ou 5 milímetros. Ah, 5 milímetros. Ele quer um dente que tem altura de 5 milímetros. Aí ele vai lá, trabalha com o Vivodente. O menor é 9,3. Vou lá com o Trilux, é 8,7. O Ivostar, 9,4. Não tem dente de 4, 5 milímetros de altura. A não ser que você trabalhe com Mousestar, o único com dentes para rato, menores que 5 milímetros. Então, veja a confusão. Olha só, pessoal. A confusão. Você vai lá, você não sabe planejar, você faz uma linha que você acredita que é uma coisa, o protético chega lá, não existe o que você está pedindo. E aí, vai voltar um dente aí. Quem que está planejando? Você tem ideia do que vai voltar as coisas que você olha e fala, meu Deus, e o paciente fala, meu Deus, digo eu. Então, pessoal, eu quero quebrar agora, nessa live, esse enunciado do Edclep de 1910 e de todos esses livros de prostotal, dizendo que a linha alta do sorriso corresponde à altura do incisivo central superior. Isso não é verdade para os pacientes que são linha de lábio alta. Esse enunciado, pessoal, não é verdade. A linha alta do sorriso corresponde à altura do incisivo central superior para pessoas que têm a linha de lábio baixa, não expõem todo o dente durante o sorriso. Só serve esse enunciado para os pacientes com linha de lábio média, onde você tem a visibilidade do dente e as papilas. Para esses pacientes, são os únicos que realmente você... Ou seja, você tem a chance de acertar uma pequena porcentagem se você seguir isso. Então, é importante, quando você fizer essa linha no plano de orientação, você não siga a linha alta do sorriso, a não ser se você estiver frente a um caso favorável, onde você vai ter ali uma distância média de 9 para mulher, 9 milímetros e 10 para homem. Que essa altura vertical do sorriso, ela está numa média de altura de incisivo central. Então, são os casos favoráveis. Os casos desfavoráveis são linha de lábio alta, e os casos de linha de lábio média, desculpa, baixa, você precisa se preocupar muito mais com a largura do dente do que com a altura do dente. Porque se você fizer a marcação aqui, ó, no linha de lábio baixa, os dentes serão mais baixos, ele vai escolher o mais baixo que tem e, consequentemente, o mais estreito que tem,
acabando completamente com a estética facial. Então, agora, vamos jogar uma bomba nesse enunciado. A linha alta de sorriso corresponde à altura do cílio central? Não. Somente nas pessoas com linha de lábio média. Então, pessoal, quando eu percebi que essa antropometria não funcionava, essas linhas, essa comunicação dentista-protético estava totalmente fora do que seria o ideal para acertar tamanho de dente, largura de dente, altura de dente, eu tive que criar novos protocolos. Protocolos que pudessem servir qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer mistura, que não fosse a antropometria. E uma das coisas que eu tive que fazer foi delimitar o terreno. E o terreno que eu delimitei foi o lábio do paciente durante o sorriso. Como se eu pudesse, como a muralha da China, delimitar a área que eu tenho para trabalhar, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu peguei uma linha, isso o paciente bem de frente, sorrindo, uma linha que passa pela linha do lábio superior e uma linha que passa pela linha do lábio inferior. Essa parte dentro eu denominei didaticamente de espaço estético. Espaço estético não significa o espaço que eu vou colocar os dentes somente, porque ali dentro eu posso ter somente dente, dente e gengiva, eu posso ter dente, gengiva e espaço negativo, que são as partes escuras. Não é só dente. Então, pode parecer óbvio para muitos, pessoal, delimitar a área que você tem que trabalhar, mas muitos erros a gente vê porque isso não é considerado. Dentes passando aqui a linha do lábio inferior, né? O incisivo aqui embaixo, ó, lá para dentro, o canino, que eu vou mostrar para vocês. Então, no momento que eu delimitei essa área, tanto faz se o preto com o branco, o índio com o branco, o negro com o índio, essa mistura maravilhosa que nós temos no país, que vai modificando o nariz, que vai modificando boca, que vai modificando olhos, que vai modificando, pintando a pele de várias cores, no momento que você delimita isso, você delimita uma forma individual e é ali que você vai fazer o seu planejamento estético. Então, você vai analisar, né, da linha do lábio superior para a linha do lábio inferior, o comprimento vertical. Só de medir isso aqui, pessoal, eu não estou falando do plano de orientação. O plano de orientação pode estar aqui, ó, como está aqui, ó, pode estar encostando no lábio, mas só de você medir isso aqui, e só de você iniciar o seu plano de orientação, você sabe que ali é o máximo, não pode estar mais do que aquilo. Nessa região aqui, ó, de canino a canino. E depois, você medindo o comprimento horizontal, você consegue delimitar uma área individual para cada pessoa. Olha que interessante aqui, ó. Olha a miscigenação do nosso país, você vai ter um outro olhar para essas pessoas. Imagine que cada uma dessas pessoas chega no seu consultório para fazer uma prótese total, ou um protocolo, ou uma overdente. Observe que, ao tirar os dentes, olha só, esse olhar aqui, ó, dessa mulher é totalmente diferente dessa aqui, ó. Esse é um caso muito mais favorável. Por quê? Porque a distância vertical é bem menor do que essa. Então, se você não se planejar, se for overdenture, vai ter a flange, mas um protocolo, você precisa analisar o que você está vendo aqui, ó. Você está vendo gengiva aqui? Você vai ver a abutment, né? Você vai ser o final do abutment ali, ou não está, porque aí o protético, o dentista, o cirurgião vai ter que fazer, às vezes, um bisel 45 graus para jogar, né, o protocolo mais para cima. Então, essa visibilidade aqui, ó, as diversas formas da boca, elas foram através de uma cerca, né? Eu cerquei a linha do lábio alta e linha do lábio superior e linha do lábio inferior, e agora eu já tenho um formato, eu sei se ela é mais vertical, ou horizontal, mais vertical, e aí eu vou planejar os dentes
que eu vou colocar ali, se vai ser linha de lábio média, se vai ser linha de lábio baixa, se vai ser linha de lábio alta. O protético não sabe isso. Ele não vai pegar umas linhas que você fez num plano e selecionar o dente certo, impossível. Olha só a diferença dessas bocas. E assim, com esse novo olhar, eu falei, opa, com esse caminho eu consigo ter protocolos que vão me levar para resultados independentemente de nariz, de boca, de cor de pele, eu consigo dar estética para todas essas pessoas. E aí, quando eu defini os protocolos, eu percebi que o espaço estético, isso que eu mostrei para vocês, ele é alterado com a perda de DVO. Então, quando você tem, né, a perda de DVO, o lábio, vocês podem ver fotos antes e depois de restabelecimento de DVO, quando perde DVO, o lábio fica mais horizontal e menos vertical. Quando você restabelece a DVO, o lábio fica mais vertical e menos horizontal, que é harmonia facial, estética não invasiva. E os alunos do clonagem que estão aí sabem que nós restabelecemos a DVO antes de fazer a prótese nova. Seja total, seja removível, seja protocolo, nós restabelecemos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com uma musculatura sadia. Não vamos trabalhar com uma musculatura alterada. Então, nós sabemos que você quer acertar a estética, recupere a DVO e analise o espaço estético. Então, analisar o espaço estético é fundamental para que você já comece a ter um olhar se ele vai ser um paciente de linha de lábio alta, que vai aparecer a gengiva, média ou baixa. E também selecionar o tamanho e forma do dente através dessa análise. Depois que você fez isso, você pode pôr tudo a perder se você não fizer guias estáveis para o protético, para que ele possa seguir um guia que não seja cera. No momento que ele destrói a cera, ele se perde e, ao mesmo tempo, ele devolve esse guia de silicone para você conferir se ele montou certo. Então, observem aqui um outro caso clínico. Esse é um caso, quando eu dei aula de mestrado lá em São José do Rio Preto, na UNORP, um aluno me chamou e falou, professor, olha isso aqui. E aquilo que eu falei para vocês, parece simples o que eu falei, que a gente tem que delimitar a área que a gente tem para trabalhar no sorriso, ó, linha do lábio superior e linha do lábio inferior. Observem, esse dente aqui está passando uns 2 milímetros, esse aqui está uns 3, passando a linha do lábio inferior. Não pode. Pré-molar, alguns até pegam um pouquinho, mas de canino ao canino, o ideal é que siga a forma do lábio inferior. E aí, nós fizemos uma prótese nova com os dentes dentro da boca, através da análise. Era um caso favorável. Porque, olha só, essa distância aqui estava na média, 10 milímetros, que é a média de altura de dentes de um homem. Então, nós passamos o que seria um falso linha de lábio alta, mas não é que a linha de lábio alta que aparece a gengiva, é que estava tudo para baixo. Subimos e ele é uma linha de lábio média. Então, é importante analisar essa distância vertical e essa distância horizontal. E olha só, pessoal, o planejamento do plano de orientação superior para definir se é linha de lábio baixa, média ou alta. Você olha aqui, ó, e você fala assim, esse paciente é linha de lábio baixo, ele não expõe a gengiva, ele não expõe a papila. Mas, pessoal, o paciente está com perda de dimensão vertical de oclusão. E eu falei para vocês, quando perde DVO, o lábio fica mais horizontal, menos vertical. E, além disso, ainda está longe da linha do lábio inferior, ó, daria para descer mais. Mas antes, nós recuperamos a DVO do paciente, e depois que nós recuperamos, esse lábio ficou menos horizontal, mais vertical, e aí nós conseguimos
colocar esse paciente como linha de lábio média. Veja a exposição das papilas aqui. Então, a estética facial, ela é muito importante na estética dentária, né? Então, não adianta eu tentar reabilitar um paciente com mentual super hipertrofiado aqui, junto com o depressor do lábio inferior, e aqui toda essa musculatura flácida, masseter, pterygoideu interno. Por quê? Porque está com muita perda de DVO. No momento que você recupera a DVO, você melhora a forma do lábio, melhora o espaço estético e consegue trabalhar melhor dentro desse espaço estético. E aí, pessoal, depois que você planejou o seu espaço estético, você vai planejar o tamanho e a forma do dente que vai entrar aqui dentro. Então, você pega uma paciente já com uma certa idade, mas sem absolutamente nenhum tipo de dominância. Dentes pequenos, linha mediana torta, plano torto, perda de DVO, e, de repente, você percebe e fala, gente, não é um caso desfavorável. Vejam essa altura vertical aqui. E aí você faz uma reabilitação totalmente diferente. Primeiro, restabelecendo a DVO. Olha só, já o mentual dela bem mais relaxado do que aqui, porque a mandíbula parou de usar esses músculos, que são músculos da expressão, como o mentual, que usava para mastigar. Tudo isso relaxou. A forma do seu lábio ficou mais contida no sentido horizontal e mais alta no sentido vertical, e nós optamos por um apinhamento, né, e uma dominância nos centrais, né, uma montagem dita masculina, onde você esconde o lateral atrás do central, e o central levemente a distal um pouquinho para vestibular, que era a lembrança que a paciente tinha, né, e ela já rejuvenesce. Né? Então, assim, o planejamento estético ele visa reconstruir a harmonia da face através do restabelecimento da DVO e depois, aí sim, usar o espaço estético para colocar o dente do tamanho certo e da forma certa. E, finalmente, a quarta fase, pessoal, não adianta nada você ter acertado a altura do plano, ter dado essa linha superior, que não é linha alta do sorriso, essa aqui é uma linha que eu chamo linha do central. Eu decidi que essa é a altura do incisivo central, linha dos caninos, e aí, se você mandar para o protético sem esse guia de silicone, a gente faz com o Zeta Labro rapidamente, transferindo a linha média para o silicone, para que no momento que o protético for desmontar essa cera e colocar os incisivos, pessoal, se ele não tiver essa guia, ele vai se perder. E um pouquinho que você entorte a linha média, você vai dar aquelas próteses tortas na região anterior, porque a inclinação anterior ela é dependente da linha média. Errou um pouquinho a linha média, errou muito a inclinação anterior. Por isso que, durante todo o processo, o protético vai conferindo, porque quando você monta o dente é uma coisa, depois de um tempo, pela contração da cera, às vezes muda a posição. E se no articulador o certo for assim, meio tortinho, a tendência ao montar é ele deixar paralelo ao articulador e, às vezes, não é isso que está na boca. Aqui tem meu grande amigo Tomás Gomes. Por coincidência, eu marquei essa aula no dia do aniversário do Tomás, que está em festa no céu, hoje pintando esse céu de rosa claro, rosa médio e rosa roxo. Tudo isso que vocês estão vendo relacionado com esses guias foi graças ao meu grande mentor, amigo, que o amor ele não morre, né? O Tomás morreu, mas o amor não morre. Ele está presente todos os dias aqui comigo, quando eu estou mexendo com resina, quando eu estou fazendo meu guia, quando eu estou folheando nosso livro, ele está presente, essa grande figura humana. E ontem eu tive o prazer de estar com o Frederico Gomes, continuando o nosso bate-papo, ainda pesquisando, ainda falando de odontologia, né? Então, assim, nós percebemos que esses guias eles são fundamentais, até para dar
nome às pessoas que estão errando. O que eu quero dizer com isso? Se eu mandar esse guia, essa linha aqui, ó, tá tudo bonitinho, ó, tá tudo bonitinho, né? E aí ele montar, o Tomás voltar, ó, montei bem onde você falou, ó, bem onde você falou, não tirei nada. E aí não ficou bom na boca, opa, eu errei, eu preciso melhorar o meu protocolo estético. E da mesma maneira, se eu mandar o guia, ele mandar torto, eu vou falar, opa, Tomás, tem que remontar. E ele não vai poder cobrar, porque ó, você não fez o meu guia. Então, você dá nome a quem está errando, senão fica um tal de empurra. Você vai lá, manda o proteste, volta, aí você fala, nossa, a linha está torta. Doutor, eu fiz onde você me mandou. Mas um fala uma coisa, outro fala outra, e fica aquele... Não, é preciso que essa engrenagem ela rode. O dentista tem a obrigação de planejar a estética e dar as linhas de referência definidas e a marca e tamanho de dente já. Não é ele dar essas marcas para o protege escolher. Porque tem diferença, né? Tem diferença. Forma de dente, o dente triangular, a gengiva vai descer mais, né? Se for uma linha de lábio alto, isso pode piorar. Então, você manda, esse é o protótipo do que eu quero, e você tem que replicar, mas aqui estão a marca dos dentes. E aí você faz o guia, manda para ele, ele volta, confere, e aí tudo é lindo, maravilhoso. As coisas começam a funcionar. Então, pessoal, quero aproveitar uns 10 minutinhos para falar. Nós estaremos abrindo uma turma do Harmonia, meu curso online de planejamento estético, onde nós temos todos os nossos protocolos, são 4 módulos, onde você vai aprender essas 4 etapas que eu falei. Então, você vai planejar, analisar o espaço estético, saber onde você vai colocar os dentes, quais dentes você vai colocar e fazer o guia, né? Nós estamos oferecendo um novo modo, de uma nova forma, né? Uma forma mais barata, uma harmonia, o Harmonia Online, onde nós não temos uma mentoria como eu tenho no Clonagem, porque nós acreditamos que ele é autodidata. Eu antes dava mentoria, né, nesse curso, mas eu vi que as pessoas só de assistir já entendiam, porque é muito lógico, que nem eu acabei de desconstruir a linha alta do sorriso. É lógico, você olha e fala, bem, isso aí não funciona, vamos ver como é que vai funcionar, quais são os outros protocolos, e ele começa a ser muito prático, né? Então, ele serve para os dentistas clínicos, protesistas que fazem prótese total, over protocolos, e até faceta, a gente vai usar esses protocolos até para qualquer reabilitação que perca os dentes anteriores, e os protéticos que desejam melhorar a sua comunicação com os dentistas. Mas os protocolos que eu ensino são para o dentista, né, para que ele assuma o planejamento estético. É lógico que eu sempre, que nem eu fiquei 16 anos indo lá para o Tomás, porque eu precisei, para entender prótese, eu precisava entender a parte laboratorial. Assim como eu aconselho os protéticos a entenderem a parte clínica, né? Porque nessa comunicação, ser muito mais eficiente é interessante para os dois lados, né? E às vezes a pessoa acha, pessoal, que acertar a estética, eu tenho 20 anos de formado, não é no olho, pessoal. Se você não tiver um caminho, você vai acertar, ficou linda, mas não sei por que ficou linda. Ficou feia, eu não sei por que ficou feia. Eu não sei como fazer para corrigir. Então, eu quero passar para vocês as ferramentas, né, que vai permitir que, através dessa visibilidade dos dentes, a linha do lábio superior e inferior, quando você delimitar, você vai conseguir um sorriso com harmonia. São 4 módulos assim. O primeiro módulo, você vai planejar esse espaço através dessas alturas horizontais e verticais. O segundo módulo, esse módulo, ele vai te permitir que o suporte do lábio, para que não fique nem com pouco suporte, nem com muito, né?
será dado no segundo módulo. Então, primeiro você vai ver o tamanho do espaço, o terreno que você vai trabalhar. O segundo, aonde eu vou pôr? É mais para fora, é mais para dentro, é mais para baixo? Qual a inclinação anterior? E o plano de orientação superior é a base de tudo isso, né? E é você que vai comandar o planejamento estético e você que vai selecionar os dentes. Você não vai ter surpresa na prova dos dentes, né? Então, nesse terceiro módulo, você já sabe onde você vai pôr, em que posição, quais dentes eu vou pôr. Triangular, ovoide, quadrado, que tamanho, alto, baixo. Vou conversar com o paciente se eu vou apinhar ou não. E aí, quando você tiver certeza de onde você vai colocar, você vai mandar para o protético, e aí nós vamos entrar no 4 módulo, levando um guia para o protético, para transmitir, para que ele possa replicar todo aquele seu planejamento estético que está na sua cabeça, foi para o plano, do plano o protético vai replicar e você vai checar tudo o que você fez. Isso vai permitir que você diminua a remontagem e que você gaste o seu tempo exatamente com prazer, não com remontagens, não com erros, não com insatisfações. Tá? Você vai poder ver todos esses 4 módulos durante um ano, quantas vezes você quiser. Normalmente, a gente indica ver na velocidade 1, e depois, se você quiser rever na velocidade 1,5, que dá para entender o que eu falo um pouquinho mais rápido. É o Osmar sem o Rivotril, ele fala um pouquinho mais rápido, mas você vai ter um ano de acesso. E se a gente falar em valores, pessoal, eu dei aula 13 anos no mestrado, nós estamos no Podmodic, dei aula no mestrado na Inorp, dei vários cursos de especializações. O mestrado gastava no mínimo R$40 mil, né, com hospedagem, com mensalidade, com passagem, né? No curso online, pessoal, era R$ 1.697 esse curso, com os 4 módulos, um ano de acesso, e nós mudamos a forma para que todos possam ter acesso. Tem muitos erros de estética, a maioria das próteses que eu vejo até na internet. Então, nós abaixamos esse valor para R$ 697. O curso que você vai ficar um ano assistindo às aulas, os 4 módulos, tem tudo que você precisa saber para integrar a DVO com o planejamento estético. E nós temos um bônus que a gente dá do visagismo. O visagismo é super importante. A doutora Tânia Lacerda, onde você vai correlacionar posições de dentes com personalidade, se ele é do tipo sanguíneo, se ele é do tipo colérico, se ele é do tipo melancólico, é muito legal, e você consegue despertar ainda mais a beleza, né, a personalidade do paciente no sorriso. Então, você vai ter essa aula bônus, né, que a gente vai dar para vocês gratuitamente. E uma outra aula também, quem quiser conhecer a minha técnica da clonagem terapêutica, nós vamos dar 3 aulas sobre a técnica para você entender como você vai despertar o máximo da retenção e estabilidade da sua prótese total através de uma terapia, né, uma reconstrução que a gente faz na prótese antiga, duplica ela, e essa duplicata é que vai ser nossa moldeira individual dentada. Ok? São esses 2 bônus super especiais. Então, essa mentoria, não vai ter a minha mentoria, por quê? Porque você vai ter acesso, né, praticamente ficou 1/3 do valor que a gente vendia, mas você, em qualquer lugar do Brasil, aí, do mundo, você vai ter condições de saber os protocolos que faz com que você tenha sucesso estético, porque esse é um curso que não necessita da minha mentoria, porque ele é um curso que é autodidata. Ali vai estar tudo muito bem explicadinho, passo a passo, para você aplicar na clínica e ter os resultados que você espera. Deixa eu descompartilhar. Pessoal, aqui é meu Telegram, Prótese Total na Clínica, se você quiser seguir as minhas dicas. E eu estou sempre como professor Osmar Castro no Face, no Insta e no YouTube. Tem um canal só para pacientes, dicas para pacientes, DR Osmar Castro. Deixa eu descompartilhar aqui, pessoal. Pessoal, é lógico que a estética, né, ela é um fator preponderante para o sucesso, não tem como, né? Vocês vão perceber que
durante toda a minha clínica, eu percebi que a estética ela é muito mais sensível do que parece. Ó, vou pegar uma reguinha aqui, pessoal, vou colocar, ela tem 15 centímetros. Eu vou colocar bem no 7,5. Né? Então, os meus alunos, eles sabem, eu chamo esse T de TTI, o T tridimensional invertido, que é a linha média e essa é a inclinação anterior. Olha que interessante, pessoal. Se você mandar o plano de orientação assim, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Ó, e o protético for montar o incisivo aqui, olha, eu não vou mudar a linha média aqui, ainda está em 7,5. Eu vou mudar só essa inclinação. Ó. Observem, pessoal. Aqui ainda está na linha média. A diferença, olha onde estava caindo o centro e agora onde está caindo. Ó. Mas continua aqui embaixo na linha média. Só que se esse dente sair um pouquinho da posição, olha o que vai acontecer quando acabar de montar dente. Porque o T ele está unido. Se você errar essa inclinação, vai errar a inclinação anterior, e é aquele caso onde você vai ter um lado muito mais caído, aparecendo em gengiva, e o outro não. Só que quando você erra essa inclinação anterior, pessoal, você erra a função também. Porque o plano inferior também vai ficar assim, ó. E aí, quando o paciente fecha a boca, assim, ó. Só que o plano está assim. E aí vai dar derrapada na prótese. Então, a estética, acertar a estética, é acertar a função e vice-versa. Então, quando parece uma coisa simples, né? Eu estou falando só da linha mediana. Errou a linha mediana, errou a inclinação anterior. Errou a inclinação anterior, errou os planos oclusais. Olha que loucura. Então, se você não tiver uma guia, né, que reproduza exatamente o que você planejou, e se você não souber qual dente você vai colocar lá, e quando você instalar na boca, você vai falar, ele é linha de lábio alta. Aí sorrir, vai aparecer a gengiva. Você já sabia, você já tinha falado para o paciente que ia ser assim. Ou você é linha de lábio baixa, não vai aparecer nada da gengiva. Você já comentou com ele já sabia. Ou é linha de lábio média, vai aparecer só as papilas da gengiva. Você já sabia, o paciente já sabia. Então, a prova em cera não é aquele, meu Deus, tá horrível, e o que eu faço agora? Então, é um convite que eu faço a todos. Nós temos aí 4 dias de inscrições. Ah, esqueci de falar, é muito importante, pessoal. Esse tempo, você assiste, quem assistiu essa aula, eu já dei essa aula, 8 horas de aula de estética, né? Você vê um monte de informação, mas você assistir a aula, você poder voltar, você poder acelerar, assistir, ver 2, 3, 4, 10 vezes em um ano, né? Sempre que você precisar, tem aula de dimensão vertical de oclusão, tudo, você quiser rever, essas coisas vão ficar muito claras. Não é o que tem nos livros ali, não é as mesmas regras de antropometria, é uma nova abordagem através do espaço estético. E aí sim as coisas vão começar a ficar muito claras para vocês, e além de vocês acertarem, vocês vão começar a observar estética de outros casos, e vocês vão poder analisar e falar, puxa, aqui poderia ter feito isso, isso, isso. E assim você vai replicar o seu planejamento. Você vai comandar a estética do seu caso. Não vai delegar para o protético que não tem subsídios suficientes para acertar. Aí vai ser uma loteria. Se ficar bonita, foi sorte. Se ficar feia, foi azar. Mas você não sabe corrigir o que ficou feio e não sabe replicar o que ficou bonito. Mas quando você tem coisas científicas comprovadas, protocolos e um caminho a seguir para qualquer raça, pessoal, para qualquer mistura, a boca vai ficar numa forma, depois que você estabelecer a DVO, vai recuperar essa forma, e aí sim você vai planejar aonde e quais dentes você vai colocar naquela dimensão vertical. E aí as coisas vão dar certo e você vai fazer uma harmonia facial protética não invasiva, sem injetar nada, você vai devolver a estética, a beleza do sorriso e principalmente devolver esse encantamento, esse brilho nos olhos. É muito bom quando você acerta a estética. O paciente fica eternamente grato.
Semana passada mesmo ganhei uma caixa de chocolate. Ela falou, é uma lembrancinha, mas eu fiquei tão feliz. Esse chocolate é muito especial. O sabor dele é muito doce, assim como é muito amargo e sucesso quando você vê que o paciente sai pela porta insatisfeito, não se reconheceu. É muito triste profissionalmente, é muito triste para o paciente que já está na busca de que ele esqueça um pouco que ele usa uma prótese, né? Que ele consiga se integrar àquela prótese de uma maneira que ele se sinta um paciente dentado. E isso acontece quando você devolve a função e a estética para esse paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Modo Bluetooth. Deixa eu ver aqui, o Cris ele vai colocar aqui, não sei se ele já colocou. Ele colocou aqui. Você tem ali o link. Não deixe de fazer, pessoal. Eu garanto que o primeiro caso que vocês fizerem valeu muito a pena, porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a nossa profissão fica muito mais gratificante. E mexer com a estética, acertar a estética, é maravilhoso para a gente, mas principalmente para os nossos queridos pacientes. Fiquem com Deus aí. Obrigado, pessoal do YouTube. Obrigado, pessoal do Insta. Estamos juntos aí. Me sigam aí, que eu estou sempre dando várias dicas para vocês. E quem quiser, em maio estaremos abrindo clonagem terapêutica online. Tudo para dar retenção e estabilidade para as próteses totais. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.